25 dias após a tragédia, paira o silêncio no ar. Nós vamos falar aqui sobre a tragédia de Brumadinho e hoje conversaremos sobre os direitos que envolvem os trabalhadores da Vale, com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é sócia fundadora da Banca Benhame, Sociedade de Advogados, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo. E ela vai esclarecer algumas dúvidas com a gente hoje de como estão as coisas por lá. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer em falar com vocês. O prazer é todo nosso, viu? Tá bom. Nós falamos há pouco tempo atrás aqui na rádio sobre essa questão extrapatrimonial. A senhora pode explicar um pouquinho melhor pra gente como é isso, pra gente entender como é esse direito, como funciona isso? Então, na realidade, a gente tem dois tipos de relações jurídicas, tá? Vamos supor que eu tenho um empregado que sofre um acidente de trabalho e sobrevive a esse acidente, tá? O dano extrapatrimonial que este trabalhador sofreu, ele é regido pela CLT. Por quê? Porque ele é empregado daquela empresa. Então, a CLT, ela só regulamenta a relação jurídica entre o empregador e o empregado, tá? Ela não regulamenta a relação jurídica entre o empregador e o familiar daquele empregado. Então, no caso do falecimento do empregado, essa relação jurídica empregador-empregado se extingue pela morte. As verbas rescisórias são pagas por morte do trabalhador, tá? No caso do falecimento desse empregado, decorrente de um ato imputável ao empregador, ou seja, houve um acidente reconhecido como um acidente de trabalho, ou houve um outro tipo de acidente, ainda que não seja um acidente de trabalho, mas do qual esse empregador foi responsabilizado, foi considerado responsável pelo dano, o direito daquele familiar é um direito a uma indenização que decorre da legislação civil, ainda que esse direito seja discutido na Justiça do Trabalho, porque uma coisa é a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, que foi reconhecida por uma alteração de uma súmula do STJ como uma competência jurisdicional da Justiça do Trabalho. Então, o cível, a partir dessa súmula do STJ, afastou a competência dele para julgar isso, que antes eram casos julgados na Justiça Civil, tá? Mas o direito à indenização, ela, ainda que um direito de uma indenização por um dano extrapatrimonial, por exemplo, dano moral, né? Essa indenização, ela não tem nenhuma relação com a legislação trabalhista. Por quê? Porque o familiar daquele trabalhador não é sujeito num contrato de relação empregatícia, entendeu? E a CLT não regulamenta as relações jurídicas que não estritamente as relações de emprego. Então, se eu tenho um trabalhador autônomo que faleceu no acidente, ou que sofreu um acidente e sobreviveu a ele com algum dano, o direito que vai ser aplicado nessa relação de autonomia é o direito civil, não é o direito trabalhista. Então, porque a CLT é só empregado e empregador, não é qualquer trabalhador. Então, para a gente entender melhor, a lei ela prevê multa ou outros encargos para essas famílias? Não, na realidade, a legislação civil diz o seguinte: se você causou um dano, você é responsável por indenizar esse dano, moral ou material. Não existe um tabelamento desse dano quando você fala numa legislação civil. Existem alguns danos morais em relações civis que têm, vamos dizer, tabelamento pelo STJ, mas eles envolvem outro tipo de relação de consumidor, uma série de questões. Então, na realidade, o que está se falando, só vai ser limitado a X salários da pessoa, isso não tem relação, no meu entendimento, com aquele familiar do empregado que morreu. Por quê? Porque a relação desse familiar, seja o viúvo, a viúva ou os filhos, enfim, dependentes, né, com aquela empresa não é uma relação que é regida pela CLT. Ele é um direito personalíssimo daquela pessoa, daquele cônjuge que sofreu um dano, que é moral e material. Qual é o dano material? Ele ficou sem uma fonte de renda na família dele. Alguém vai ter que indenizar isso. Quem vai indenizar? Quem causou o dano. A Vale foi considerada como responsável, ela vai pagar uma pensão vitalícia, por exemplo. Doutora, até dentro disso, né? Muitas famílias estão sendo ali mandadas para hotéis ali em Minas Gerais porque outras barragens foram desativadas. Qual é o procedimento correto a ser feito com essas famílias nesse momento? Então,
na realidade, o que precisa ser visto é, primeiro, que esse risco de novos desabamentos se mantém ou não, e aí você vai ter que pensar em atitudes mais permanentes, e essa atitude implica em reforma, ou seja, em atitudes que impeçam com que o dano ocorra. Então não adianta só você afastar as pessoas, você tem que afastar as pessoas e você tem que evitar que o dano ocorra. Por quê? Vamos supor que eles estejam no hotel e a barragem se rompa. Todo o dano vai acontecer. Você não vai ter uma pessoa que morreu, por exemplo, mas você vai ter um dano material e você vai ter um dano moral gerado por um acidente que se sabia que poderia ocorrer e vai ter que ser indenizado. Quem perder negócios, né? Quem perder propriedades. Então, hoje, isso é uma atitude emergencial. Vamos tirar as pessoas de lá para as pessoas não morrerem. Mas a pessoa que está tendo um prejuízo, um dono de uma pousada que perdeu hóspede, uma pessoa que trabalha numa pousada que perdeu o trabalho porque a pousada foi fechada, ou um agricultor que perde uma colheita porque não conseguiu colher, ou um animal que morre porque ele não conseguiu tratar, são danos que vão existir, e aí eu vou olhar esse dano e vou falar qual é o nexo entre esse dano e a atitude de alguém. E o que é uma atitude? Você é responsável por um dano, seja por ação, ou seja, eu cometi um ato que gerou um dano, ou eu sou responsável por um dano por uma omissão. Ou seja, eu sou responsável, eu gerei esse dano ocorreu porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Então, a partir do momento que a Vale sabe, há muito tempo, que essas barragens estão em risco, e que ela nada faz para evitar que esse risco ocorra, e o risco não é de alguém morrer, o risco é da barragem romper em si, ou seja, o que eu tenho que fazer como proprietário de uma propriedade que pode gerar um dano, evitar que essa propriedade gere o dano. Eu tenho que reformar a barragem. Eu tenho que criar vamos inventar aí, um muro de concreto de X milhões de quilômetros para impedir que isso rompa. Eu tenho que começar a fazer isso. Então, para nós finalizarmos, doutora, como fica, então, essa responsabilidade civil pelos danos ambientais? O que falta a gente observar com muita atenção nesse sentido? Então, o dano ambiental, ele gera um problema social e econômico muito grande. Então, quando eu falei da questão de omissão, a partir do momento que a Vale se omitiu, né, e saiu isso na imprensa, de que havia já a medição de todos esses riscos, havia uma ciência da possibilidade desses riscos, esse dano ambiental que foi gerado, ele não é um dano da natureza, né? Então, ele não é um acidente ambiental no sentido de uma grande chuva que aconteceu e essa chuva gerou uma enchente. Isso é uma coisa. Se essa chuva gerou uma enchente e a enchente foi piorada porque o bueiro está sujo, porque a prefeitura não limpou o bueiro, a prefeitura tem responsabilidade. Então, você só se exime de uma responsabilidade por um ato fortuito, por um fato da natureza, se o dano não foi aumentado ou gerado porque você não fez o que você tinha que fazer. Então, essas nuances que são coisas que vão ter que ser estudadas nas ações que eventualmente vão ser propostas se não houver um acordo de indenização. Então, todo mundo que foi afetado por uma consequência disso, não só as famílias dos empregados, os prestadores de serviços, os moradores daquela região, mas inclusive moradores de outras regiões que eventualmente, por uma questão daquela lama, tá num rio que vai atingir daqui não sei quantos centenas de quilômetros para frente outra cidade, também pode vir a se indenizar da Vale. Porque você tem o quê? O nexo causal. Quem gerou aquele dano vai responder por ele. Isso é uma legislação civil. A questão trabalhista só é relacionada ao empregado e o empregador. Então, aquela questão do dano extrapatrimonial ilimitado, você pode vir a discutir se é constitucional ou não, ela só vai se afetar nessa situação, por exemplo, de Brumadinho, entre o trabalhador que sofreu um dano, mas sobreviveu a ele. Porque a partir do momento que o empregado morre, o direito deixa de ser trabalhista, ele passa a ser um direito civil. Então, nós voltamos a conversar com isso, nós vamos acompanhar como está sendo esse acompanhamento com as famílias, como vão ser as indenizações com a família. E voltamos a falar, então, com a doutora Maria Lúcia, assim que tiver um fechamento de tudo isso, de todas essas questões de Brumadinho que nós estamos acompanhando de perto aqui na Rádio 9 de Julho. Nós conversamos hoje com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é advogada, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, da USP.
Muito obrigada, viu, doutora, por falar com a gente. E a gente vai conversando aí durante o desfecho dessa situação. Tá bom, obrigada a vocês.